Olá, educandos! Vou explicar as atividades desta próxima quinzena. No componente curricular de português, nas atividades 1, 2 e 3, vocês vão ler as imagens e marcar um X na resposta certa. Em seguida, vocês vão ler a definição de artigos. Chamamos de artigo a palavra variável, que colocamos antes do substantivo, para indicar ao mesmo tempo seu gênero e seu número. O artigo é classificado como definido, os, as e indefinido, uma, uns, umas. Em seguida, leiam o diálogo entre Emília e Quindim, de Monteiro Lobato. Nas atividades 4 e 5, vocês vão completar as frases com o artigo correto. Após, vocês vão ler a definição de substantivo, lembrando que substantivo é a classe gramatical que dá nome aos seres, às coisas, espaços, sentimentos e etc. Leiam com bastante atenção. Leiam também a classificação dos substantivos e, em seguida, respondam a atividade número 6 e a atividade número 7. Após, leiam a definição de adjetivos, lembrando que adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo. Exemplo: homem bom. Homem é substantivo. Bom é adjetivo, pois caracteriza o substantivo. Em seguida, realize a atividade número 8. No componente curricular de Geografia, leiam os textos Aspectos Naturais do Paraná. É importante que vocês saibam que a região em que habitamos se localiza no Terceiro Planalto, o Planalto de Guarapuava. E se atentem aos nomes dos rios presentes no texto. Em seguida, leia um trecho da notícia 5 ações humanas que destroem o planeta. Após leitura dos textos, realize a atividade de produção de texto. No componente curricular de História, leiam os textos, questões de palmas e observem os mapas. É importante que vocês entendam os motivos dos conflitos presentes no texto. Em seguida, realizem as atividades. Na número 1, vocês vão observar os mapas e, com base na leitura do texto, compreender a área em disputa na questão de palmas. Na atividade 2, vocês vão assistir ao vídeo. Após, vocês vão ler o texto A Guerra do Contestado, uma luta pela terra. O texto não é difícil a compreensão, mas qualquer dúvida, entre em contato. Realizem a atividade número 3, vocês vão escrever o que cada grupo queria na época. Na atividade 4, vocês vão assistir ao documentário. E na atividade número 5, vocês vão escrever o que entenderam dos dois textos que vocês leram.
No componente curricular de matemática, vocês vão resolver as situações problemas do número 1 ao número 12. E após vão marcar um X na resposta correta. Atenção! É para ler e interpretar qual operação que se pede, se é adição, subtração, multiplicação ou divisão. Se não fizerem com atenção, vou mandar novamente a atividade. Em seguida, vocês vão ler o texto Números Racionais. Após, leiam o texto Frações Equivalentes e observem os exemplos. Assistam ao vídeo e em seguida respondam as atividades número 13, 14 e 15. Na atividade 14, a resposta está no texto. Na atividade 15, vocês vão seguir o exemplo da letra A e vão observar cada figura e registrar as frações equivalentes em cada item. No componente curricular de ensino religioso, vocês vão ler o texto e assistir ao vídeo. Na atividade de reposição do dia 24, vocês vão continuar o texto utilizando a criatividade. Na atividade de matemática, vocês vão ler a definição de números decimais. Os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separada por uma vírgula. Observem a imagem. É importante que vocês percebam que os números decimais estão presentes no nosso dia a dia. Observem o folder que foi enviado com as atividades. Os valores que aparecem nas mercadorias são números decimais. Assistam ao vídeo para melhor compreensão. Na atividade de reposição do dia 26, vocês vão ler e compreender como realizar operações com números decimais. Observem cada exemplo. Em seguida, com os folders que foram enviados, realizem as atividades 1, 2 e 3. Em língua portuguesa, vocês vão ler os nomes e vão escrevê-los em ordem alfabética. Na atividade de reposição do dia 31, em língua portuguesa, vocês vão realizar atividades transformando as palavras do singular para o plural. Na atividade de matemática, vocês vão ler a definição de porcentagem. E na atividade número 1, vocês vão conversar com suas famílias e responder o que vocês entendem a respeito de lucro e prejuízo. Na atividade de reposição do dia 2, vocês vão ler a definição do gênero textual convite e, em seguida, vão realizar a atividade. Na atividade de matemática, vocês vão lembrar as aulas de porcentagem que tivemos no início do ano, vão seguir o exemplo e responder à atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição.